Imagine você juntar a fortuna dos dois homens mais ricos do mundo em 2023. Elon Musk, 218 bilhões de dólares, e Bernard Arnault, de 177 bilhões de dólares. Isso daria 395 bilhões de dólares. Agora, se eu te disser que o segundo homem mais rico da história moderna, que por algum tempo sustentou o cargo do homem mais rico do mundo, tinha mais dinheiro que essas duas pessoas juntas. Andrew Carnegie, o escocês rei do aço, o homem que fez uma fortuna de 480 milhões de dólares há 100 anos atrás, que trazendo para o período atual daria um pouco mais de 400 bilhões de dólares. E se eu te disser que um cara que morreu há mais de 100 anos tem muita coisa para ensinar para nós no século 21, vai valer a pena você ficar nesse vídeo até o final. Nascido em 25 de novembro de 1835 na cidade de Dunfermline, leste da Escócia, o Andrew veio de uma família de trabalhadores escoceses e sempre demonstrou interesse pela leitura e estudos, mesmo em sua condição mais simples. Quando ainda era criança, teve que se mudar para os Estados Unidos diante de uma crise econômica que atingiu todo o Reino Unido. Sua família chegou em solo americano quando Carnegie tinha apenas 12 anos, estabelecendo-se em uma colônia de escoceses na Pensilvânia, no local onde hoje se localiza a cidade de Pittsburgh. A necessidade fez com que o jovem Andrew Carnegie começasse a trabalhar em uma fábrica de algodão por um salário baixíssimo. E apesar disso, ele rapidamente se entusiasmou com o estilo de vida americano, passando a estudar por conta própria e também por meio de uma escola noturna em seu tempo livre. Ele manteve esse entusiasmo pelo estudo quando, aos 14 anos, conseguiu o posto de mensageiro em um escritório de telégrafo, que lhe deu a oportunidade de iniciar uma carreira profissional. Tal entusiasmo e comprometimento com os estudos e com sua carreira, combinados com seu caráter virtuoso, foram o que possibilitou ele a uma ascensão vertiginosa na pirâmide social de Pittsburgh. De mensageiro, Andrew Carnegie se transformou em telégrafo em 1851, época em que conheceu Thomas Scott, superintendente da Companhia Ferroviária da Pensilvânia. Scott se tornou mentor de Carnegie e contratou-o como seu secretário e telegrafista pessoal 2 anos depois, em 1853, apenas 5 anos após Carnegie emigrar para os Estados Unidos. Nessa posição, Carnegie aprendeu muito sobre a indústria ferroviária, sobre negócios em geral, tornando-se ele mesmo superintendente em um período de 3 anos, aos 21 anos. Isso mesmo, com 21 anos, ele já era diretor de uma companhia. E os nossos filhos, com 14, dormindo com a luz acesa, porque está com medo do escuro. Enquanto ele trabalhava para o seu mentor Tom Scott, ele aproveitou para conhecer grandes empresários da época. E principalmente, seu esforço foi o de investir grande parte do seu salário como empregado nas compras de ações de empresas americanas. Aqui você já tira um código da riqueza. Altos salários quer dizer mais possibilidades de investimento e não de gastos. Mas calma, que esse vídeo tem muita surpresa ainda. Ele ainda investia e reinvestia grande parte dos seus ganhos aplicando em seu portfólio de ativos. Ele investia principalmente em petróleo e em ferrovias, que eram os grandes potenciais negócios da sua época. Isso porque os Estados Unidos naquela época estavam se expandindo e consolidando como a maior potência industrial do mundo. Uma pergunta aqui para você. Você tem noção quais são os potenciais negócios da nossa época? Então segue o vídeo comigo. Lá em 1865, Carnegie enxergou um novo mercado muito promissor, o mercado do aço, o que fez com que ele deixasse o trabalho na ferrovia e começasse a empreender por conta própria.
Carnegie estudou e construiu do zero uma empresa capaz de produzir e distribuir o aço. Assim, ele criou a empresa chamada Carnegie Steel Company. Seu objetivo era criar novos usos para o novo metal e reinvestir seu lucro em uma expansão agressiva para tudo. Esse poderia ser mais uma história contada para vocês de uma pessoa muito rica. Mas aqui no Fortuninhas o que eu quero não é gravar data e nome difícil, mas sim aprender com a história dos homens e mulheres mais ricos, influentes e poderosos do planeta Terra. E é por isso que eu vou responder hoje a seguinte questão: por que te serve ouvir uma história de alguém que já morreu há 100 anos atrás? E até porque no YouTube, no Google, vocês vão achar conteúdo muito melhor do que o que eu estava fazendo até agora. Mas o que eu quero é partilhar com vocês segredos de riqueza e empreendedorismo, código de riqueza. Eu desejo que quem me assiste prospere e faça seus filhos prosperarem em pouco tempo na vida. Então, a partir de agora, eu vou levar essa história para um outro nível. Vocês não vão saber somente como esse escocês viveu, mas vão saber as jogadas que é possível retirar da história deles. Vamos usar a percepção para tentar destrinchar a história dele, da história dele, as lições que vão valer para a sua riqueza, mentalidade e para a sua vida profissional. Bora! Primeiramente, Andrew Carnegie, não foi inventar a roda, ele não inventou o aço, assim como Mark Zuckerberg não inventou a rede social, ou como John D. Rockefeller não inventou a produção de petróleo. Todos esses caras poderosos apenas pegaram algo que já existia e elevaram à máxima potência. Eles pegaram algo que estava sendo feito de uma maneira juvenil e aquém da capacidade e transformaram aquilo em um gerador de império. No caso do Andrew Carnegie, ele dominou o processo Bessemer de fabricação de aço, que naquela época era pouco usado ou era usado por poucos produtores. Você tem noção do poder disso que eu estou falando agora? Então pega esse código de riqueza. Lição número 1. Criar coisas novas é o máximo. Requer que você use a imaginação e às vezes requer que você seja um gênio. Entretanto, aproveitar os mercados mal explorados, encontrar formas de dominá-los, é coisa de gênio também. E foi o que o Carnegie fez. Ele encontrou um mercado mal explorado, com potencial muito grande. Mas como na época ele fez para dominar esse mercado? Antes de falar o que ele fez, é importante falar por que ele fez. Andrew Carnegie saiu com sangue nos olhos porque ele tinha uma missão na vida que foi ao longo do tempo transformada em outra missão mais altruísta. Sim, lembra que eu te falei que ele era o pupilo do Thomas Scott? O Thomas Scott era um homem muito rico, dono de uma das maiores empresas de ferrovias naquela época. E por conta de algumas desavenças com John D. Rockefeller, o seu mentor, Thomas Scott, perdeu a sua empresa, a sua fortuna, a ponto de morrer falido. Assim, no leito de morte do seu mestre, o Andrew Carnegie jurou ser o homem mais rico do mundo como forma de vingança contra o Rockefeller, que até então era infinitamente mais rico que ele e tido como o homem mais rico do mundo naquela época. A missão do Carnegie era ser o homem mais rico do mundo como vingança contra o Rockefeller. E isso em 1901 aconteceu. Ele vendeu a sua indústria, a Carnegie Steel Company, por 400 bilhões de dólares em valores atuais, para o banqueiro J.P. Morgan. Para você ter uma ideia, o valor que ele recebeu na época era algo em torno de 400 milhões de dólares. Não havia ninguém no mundo capaz de juntar esse dinheiro para pagar ele. De forma que o banqueiro J.P. Morgan teve que reunir vários empresários para comprar a empresa do Carnegie.
E naquele ano, quando concretizou o negócio, o JP Morgan disse a Carnegie: parabéns, você é o homem mais rico do mundo. Mas a missão de Carnegie não era somente de se vingar do Rockefeller. Ele queria mais do que isso. Ele queria construir um mundo diferente. Ele tinha uma missão muito maior e muito mais poderosa. Ele queria realmente fazer do mundo um lugar diferente. Prova disso foi seu artigo publicado em 1889, chamado Wealth, riqueza em português, onde ele dizia que um milionário que morre rico, morre amaldiçoado. Aqui a gente tira outras duas lições. Para começar, essa lição é uma quebra de paradigma. Eu fiz um vídeo aqui falando que se você taxar uma pessoa rica de má só porque ela é rica, você está enganado e fadado a ser pobre para o resto da sua vida. Eu vou deixar um card aqui para esse vídeo, tá? Então, aí vai um tapa na cara da sociedade. O Andrew Carnegie doou 90%, eu disse 90%, de toda a sua fortuna em vida. Ele foi a primeira pessoa que se tem notícia no mundo a ser absurdamente rica e a doar praticamente toda a sua fortuna para os pobres do mundo. Depois dele, vários outros ricos passaram a ter essa consciência. Bill Gates, Warren Buffett. Ele serviu de inspiração até para o seu rival, o Rockefeller, que também doou muito da sua fortuna, antes e depois da morte. O Andrew Carnegie estava tão preocupado com o futuro do mundo que ele construiu mais de 200 bibliotecas nos Estados Unidos, construiu uma universidade, a University Carnegie Mellon, construiu um teatro, Carnegie Hall, construiu uma fundação para o avanço de pesquisas e ensino chamado Carnegie Foundation, construiu alguns museus. Então pegue esse código de riqueza. Lição número 2. Toda vez que alguém sugerir que os ricos são maus e gananciosos, lembre-se que nem todos são assim. Lição número 3. A vingança é uma coisa que consome o ser humano e faz ele fazer coisas poderosas. Mas a vontade de servir o próximo é infinitamente mais poderosa. Se Andrew Carnegie tivesse tentado ser o homem mais rico do mundo por vingança e ponto final, ele poderia conseguir, ou ele poderia morrer frustrado por não conseguir. Mas ele gravou seu nome no arco da história, quando ele decidiu viver para ajudar o próximo e mudar o mundo. E sempre será tido como o rico que mudou o jeito do mundo de ver os mais ricos, pelo menos parte do mundo. Só por aqui esse vídeo já valeria a pena, mas a gente tem muito mais coisa para ensinar sobre o Andrew Carnegie. Então no próximo, na parte 2 desse vídeo, eu vou te explicar como na época o Andrew Carnegie fez para dominar o mercado de aço. Eu vou te dar 2 últimas lições, ou códigos poderosos sobre a vida do Andrew Carnegie, e eu vou partilhar com vocês alguns códigos poderosíssimos sobre empreendedorismo. Eu sou Danilo Leão de Souza e esse é o Fortuninhas.